Você costuma viajar sozinho? Não, nunca viajei sozinho na vida. Geralmente eu viajo com alguém, mas eu fiquei 2 meses em Toronto. Não. Uma vez. E gostou? Amei. Viajou sozinha há 10 anos já. Esse episódio do Desenrola é oferecido pela Azul, que ajuda você a entrar no modo férias. Isso vai muito além de viajar. É um estado de espírito que permite desconectar das responsabilidades diárias, descansar e sintonizar no nosso ritmo natural. Tá precisando desse tempinho para fazer só o que tem vontade? Com a Azul Viagens você reserva tudo no mesmo lugar. Passagens aéreas, hospedagens, transfers e muito mais. Comece a entrar no modo férias antes mesmo de sair de casa. Clara, sabe o que eu tenho muita vontade de fazer e ainda não me arrisquei? Não, conta aí. Viajar sozinha. Você já teve essa experiência? Como é que foi? O que eu costumo muito fazer é viajar solo para destinos que gente conhecida mora. Então, grande parte da viagem eu fico sozinha, explorando, visitando pontos turísticos. Mas aí eu tenho companhia querida para jantar, para uma festinha ou outra. Então eu acho que a resposta é mais ou menos. Eu também fiz intercâmbio em Londres 6 meses. Cheguei sem conhecer ninguém na cidade. Conta como viajar sozinha? Acho que sim. Querendo ou não, você tá numa cidade totalmente diferente, com outra cultura, se virando, né? Pode ser, principalmente nas primeiras semanas. Mas como tem a questão da escola de inglês, que dá maior suporte, e dos colegas que você vê todo dia e cria um laço, acho que é um pouco diferente de viajar solo a lazer. E você, Dandara, tem vontade de ir pra onde? Eu amaria ir pra algum destino de praia do Brasil, explorar a América Latina, mas eu tenho pensado bastante em fazer uma viagem mais distante, diferente, que eu nunca fiz, sabe? Ficar uns 20 dias em Barcelona ou Paris. Eu sou uma pessoa muito sociável, que curte muito fazer as coisas junto. Então eu acredito que uma viagem solo por uma cultura diferente seria uma experiência nova, desafiadora e muito transformadora. Eu acho que você vai amar. São 2 cidades que eu já visitei nesse esquema meio sozinha, meio com porto seguro e eu amei. Tem muita coisa legal pra fazer desacompanhada. Muito lugar bonito pra ver, comida gostosa pra provar. Eu te passo algumas dicas. Oba, já tô querendo aqui. Mas eu fico pensando, né? Como será que é viajar totalmente solo? Sem ter alguém querido pra dividir as experiências ou ajudar nos perrengues? É o que a gente vai investigar nesse episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca. E eu sou a Clara Novaes. Toda semana a gente vai pra rua e desenrola um assunto relevante na companhia de pessoas que podem ajudar você a levar uma vida mais solar. Sempre com rigor jornalístico e microfone aberto para quem quiser palpitar. E pra entrar no clima, hoje a gente se encontrou em frente a um conhecido hotel hipster na Vila Madalena, em São Paulo, pra nossa conversa. Tem umas cadeiras de sol aqui na entrada, dá até vontade de fazer check-in pra ver se eu viro turista. Eu também tô querendo ativar o meu modo viajante. Mas bora pro episódio? Para nos inspirar, a gente foi ouvir algumas histórias de gente que já rodou esse mundo viajando solo. Explorar o mundo por conta própria é uma ideia que mexe muito com a imaginação. Por mais que muitas pessoas fiquem apreensivas de embarcar nessa, quase todo mundo já pensou em como seria colocar uma mochila nas costas e sair por aí, livre de amarras, conhecendo outras culturas. E ao mesmo tempo se conhecendo um pouco melhor, né? Não é à toa que livros e filmes sobre aventureiros fazem sucesso. Diário de motocicleta, Comer, Rezar, Amar, Na Natureza Selvagem, um misto de liberdade e jornada de autodescoberta que nos instiga a querer viver uma aventura parecida. Ainda assim, costuma rolar uma insegurança, principalmente em relação à solidão. Se muita gente acha desconfortável sair para almoçar ou ir ao cinema sem companhia na própria cidade, imagina passar dias assim em outro CEP. O que é até compreensível em certa medida. Mas o problema é que esse apego a ter sempre alguém do lado acaba nos fechando para experiências que poderiam ser incríveis. Você tem interesse, tempo, dinheiro e disponibilidade para fazer a viagem, mas por falta de companhia desiste dela. A criadora de conteúdo Gabriele Sadovski é a prova de que não precisa ser assim. Ela pegou seu primeiro voo internacional sozinha para Budapeste aos 21 anos, graças a uma bolsa de estudos e uma vaquinha que fez nas redes sociais. E ainda aproveitou a oportunidade para fazer várias viagens com passagens de baixo custo pela Europa. A Grécia foi o primeiro destino que ela foi solo apenas para curtir. 4 anos depois, a Gabriele conta que já conheceu 18 países, sendo que 13 deles visitou desacompanhada. Uma das oportunidades mais marcantes que o desapego de ir sem companhia a proporcionou foi realizar o sonho de ir ao show da sua ídola Taylor Swift nos Estados Unidos.
meses antes da cantora anunciar que a turnê passaria pelo Brasil. Um dos momentos mais especiais da vida da Gabrielle. Se não tem ninguém, vai sozinha mesmo, que vai ser sempre a melhor experiência. O primeiro foi o mais marcante, porque é isso, eu poderia não ter ido e ter deixado de realizar um grande sonho. E esse sonho teria sido adiado. E ele não foi pelo fato de que eu tive coragem pra ir. Óbvio, envolve várias questões. Envolve você se organizar financeiramente, você conseguir ter uma reserva pra conseguir realizar esses grandes sonhos. Mas no fim também envolve um nível certo de coragem, de você ir pra um lugar completamente sozinha e falar, beleza, eu vou num show, imagina, um show sozinha, e vou fazer essa experiência ser um dos dias mais incríveis da minha vida. E eu me lembro como um dos dias mais incríveis da minha vida, sabe? E eu não precisei de ninguém, eu tava lá por mim mesma, fazendo as coisas que eu amava, e isso pra mim é uma lição que eu levo pra sempre, assim, que é gostar da minha própria companhia e não precisar de aprovação de outras pessoas pra fazer o que eu quero e ser quem eu sou. A gente também conversou com o fotógrafo e surfista Tito Rosenberg, que tem simplesmente 60 anos de experiência em viagem solo. Ele conhece 106 países e cerca de 90% das vezes que pegou a estrada foi desacompanhado. Mas não são viagens de férias. Ele gosta de passar longas temporadas em cada lugar para conhecer também o modo de vida de quem é de lá, o que acaba tornando ainda mais difícil a busca por companhia, já que é raro encontrar outra pessoa com o mesmo estilo de vida. O Tito só foi conhecer alguém com disponibilidade para dividir essas experiências depois dos 70. Há 6 anos ele deixou de ser um viajante solitário e hoje sua companheira Cris Junco o acompanha por suas andanças pelo mundo. Ele conversou com a gente de Portugal, diretamente do motorhome que deixa locado na França para quando quer circular pela Europa. Seu principal desafio nessas décadas de viagem solo sempre foi a solidão. Algumas vezes ele passou longos períodos sem conversar com ninguém, principalmente em destinos em que não entendia a língua local. Naquela época, até telefonar para a família e os amigos era difícil. Mas hoje o Tito entende que as coisas são diferentes graças à tecnologia. Com a internet ultra acessível, é raro ficar totalmente afastado de gente querida, mesmo que vocês estejam em pontos distantes do globo. Hoje, o viajante solitário, ele nunca está solitário, porque ele está com a internet, ele está com o Instagram, ele está postando, ele está interagindo com as suas pessoas, ele tem o WhatsApp, ele pode falar com seus pais, com seus amigos, com a sua esposa, com seu companheiro, seus irmãos. Então, o contato hoje é incrivelmente mais próximo. Eu, quando viajo, normalmente, eu compro um chip em cada país que eu entro, compro um chip. Aí posso falar, tenho internet, né? No Brasil é uma miséria de internet que as empresas de telefonia dão. Mas fora é muito grande. Em Portugal, por exemplo, na França, na Espanha, tem empresas que você compra um chip de 1 mês com 30 gigas. 30 gigas no Brasil você tem que pagar uma fortuna para ter. E aqui você paga 10 euros, e que são 60 reais, e você tem 30 gigas. Tem várias companhias que fazem isso. Você compra no aeroporto, e aí você já sai do avião, da rodoviária, de onde você estiver, falando com as pessoas, interagindo, né? Postando, avisando. Então, isso mudou o mundo completamente, né? Você hoje não está mais sozinho, a não ser que você viaje sem telefone. Realmente. Hoje em dia, se você quiser jantar no Japão conversando com alguém que está tomando café da manhã no Brasil, você consegue. Então a solidão acaba sendo diferente. Vem mais do desafio de saber aproveitar bons momentos sem alguém do lado. Mas, de acordo com os viajantes que conversamos, é algo que pode ser praticado. A jornalista de viagem e empresária Amanda 90, que hoje é dona de uma agência de viagens especializada em grupo de mulheres, falou disso. Ela fez a sua primeira viagem solo aos 25 anos porque cansou de esperar a disponibilidade de outras pessoas. Morava nos Estados Unidos, ganhava bem e queria explorar o país. Escolheu São Francisco como destino. Depois disso, já perdeu as contas de quantos lugares conheceu sem companhia. Foi da Antártida à Jordânia e hoje, mesmo casada, ainda dá as suas voltas solo de vez em quando. Virou uma coisa normal. Eu não penso mais do tipo, tô indo viajar sozinha. Como se eu estivesse andando por São Paulo sozinha, entendeu? Eu dou uma pesquisada, eu nem planejo muito e vou, assim. Porque eu acho que tem uma coisa que viajar sozinha também é experiência. A primeira vez que eu foi pra São Francisco, por exemplo, foi legal. Mas não foi assim, nossa, perfeito. Eu errei na hospedagem. Eu, em dado momento, me senti um pouco sozinha. Falei, tal. E era uma viagem só de 4 dias, assim. Só que conforme você vai viajando mais,
você vai pegando o jeito da coisa e pegando a experiência. Você aprende a se virar sozinha, você aprende a se curtir sozinha. Então hoje eu acho que eu tô já num nível assim, que é isso, eu nem penso mais, eu vou estar sozinha, eu vou estar acompanhada, com quem que eu vou, esse tipo de coisa. Eu simplesmente vou e pronto, chego lá e me viro. Apesar de adorar conhecer outras culturas e já ter visitado alguns lugares remotos, não é só para outros países que a Amanda vai. Ela já circulou bastante pelo Nordeste do Brasil e às vezes viaja sozinha a cidades do interior para dar uma descansada. Então fica a dica: um final de semana a poucos quilômetros de casa pode trazer ótimas experiências. Além de ser um bom treino para quem ainda se sente inseguro de chegar em um lugar que fala outra língua por sua conta e risco. Comece aos poucos. Primeiro saia para tomar um brunch ou vá visitar um museu sozinho na cidade que você mora. Depois, faça um bate-volta para uma cachoeira aí perto. Aumente para um final de semana na praia, até entender que a sua própria companhia também é excelente para novas experiências e, enfim, tomar coragem de fazer viagens solo maiores. A sua autoestima só tem a ganhar, viu? O comunicador Rafael Lake, que comanda o blog de viagem LGBTQIA+, Viaja Bi e já conheceu 34 países, entre viagens sem e com companhia, conta que a maior lição que tirou das experiências solo foi: eu me basto. Acho que é uma lição para a vida mesmo, né? Porque a gente depende sempre muito do outro, a gente se preocupa muito com o outro e muitas vezes a gente se anula por conta das outras pessoas. E viajando eu fui descobrindo que eu me basto, né? Que eu consigo direcionar e olhar para dentro, olhar para mim e entender o que eu quero fazer, né? No momento que eu quero fazer. Então, acho que a maior lição é se conhecer também, né? A viagem acho que é uma das grandes ferramentas de terapia, e especialmente viajando solo, né? Porque a gente tem tempo de pensar, a gente não tá o tempo todo conversando com alguém, então a gente tem tempo de olhar para dentro, de refletir, de colocar à prova ali, né? Tudo que você tem de bagagem em você, você compara com o que você está encontrando ali. A autoestima da Gabriele também foi fortalecida graças às experiências solo, o que trouxe impactos positivos até para sua atuação profissional. Ouve só. Eu lembro muito da minha viagem pra Veneza, que eu tava com medo de ir, porque eu falava, nossa, como que eu vou chegar no aeroporto e vou pedir um táxi, ou vou pegar um ônibus, enfim, como que eu faço pra pegar o ônibus, sendo que eu nem falo italiano, sendo que meu inglês naquela época era muito ruim, então, o que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu cheguei lá e foi muito mais simples do que eu pensava. E aí, depois eu perdi o medo de pegar o ônibus do aeroporto pra cidade, e eu levo isso pra tudo na vida. Então, às vezes eu falo, cara, tem uma coisa no trabalho que às vezes parece muito maior do que de fato ela realmente é. Só basta você chegar no momento certo e fazer do jeito que você acredita, sabe? A Amanda também deu seu depoimento, baseado na própria experiência e no que já ouviu de outras mulheres. Quando você começa a viajar sozinha, acabou, assim, qualquer limitação, sabe? O mundo se abre pra você, ninguém mais te segura. Então, assim, você se sente e se torna uma pessoa muito mais independente e muito mais poderosa do que você imagina. Porque você descobre que você não precisa de ninguém pra realizar os seus desejos. Além de tudo isso, a experiência de viajar solo tem vários outros benefícios. Um ponto unânime entre os entrevistados é que, sem precisar conciliar suas vontades e gostos com os de outra pessoa, você tem muito mais liberdade para fazer o que quer na hora que quer, o que inclusive te ajuda a se conhecer melhor, já que as suas decisões dependem unicamente das suas vontades. Você pode, enfim, se escutar. A Amanda diz que até entre melhores amigas pode rolar conflitos de interesse. Vocês acham que tem tudo a ver até fecharem a primeira reserva juntas. Apesar das delícias da companhia, vai ter sempre algum descompasso. Sozinha, você pode acordar quando quer, muda os planos quantas vezes der na telha, pode escolher passar um dia todo descansando sem pressão e não precisa visitar lugares que não te interessam só para acompanhar quem tá com você. Outra maravilha é a abertura para novas experiências que estar sozinho provoca, como contou o Tito. Quando você viaja sozinho, você interage muito mais com as pessoas do lugar. Quando você viaja acompanhado, há uma tendência em você ficar fechado dentro de si. Quando você viaja a 2, a 3 ou mais, você fica sempre muito próximo da pessoa que está contigo e não aceita, não está tão aberto ao intercâmbio, às interações com pessoas de fora. O Tito também disse que, da mesma forma, as pessoas se interessam mais por quem está sozinho, fazem mais convites, são mais solidárias. Então, você acaba tendo mais oportunidade de interagir com os locais. Também é mais fácil arrumar um cantinho para dormir na casa dos outros, entre outros favores.
Estando em 2 ou mais pessoas, complica. Exato. E tem isso. Não é porque você chegou sem conhecer ninguém que vai passar o tempo todo na sua. A não ser que você queira. O Rafael disse que sempre conhece alguém no caminho. Seja no hostel, seja fazendo algum passeio. E algumas pessoas acabam se tornando suas amigas. Não só para acompanhar em alguns passeios naquele destino, como em outros momentos da vida. O Rafael contou de um alemão que conheceu no Uruguai há alguns anos e até hoje conversam bastante. O primeiro contato foi tomando cerveja no hostel com um grupo de pessoas. Deram algumas voltas juntos por Montevidéu e depois até mudaram o roteiro para se encontrarem novamente naquela viagem. Recentemente, o Rafael foi para a Alemanha e ficou na casa do amigo. Mas você também pode acabar se conectando com pessoas que vão mudar a sua vida para sempre, como aconteceu com a Amanda, que conheceu o marido quando viajava sozinha pela região de Cusco, Machu Picchu. O Pedro também é brasileiro e estava no mesmo hostel que ela com alguns amigos. Ela se uniu à turma para rolês e festas e os dois se envolveram. Eu achei que fosse ser só um romancezinho de viagem, né? Como muitos outros por aí. Falei, não vai dar nada, tal, é só aqui durante a viagem e tal. Mas foi muito legal e no fim das contas eu voltei uns dias antes de Cusco, porque ele voltou depois. E eu já morava em São Paulo, eu sou de São Paulo, e ele é de BH, né? Só que ele tinha uma conexão em São Paulo. Aí ele voltou, parou nessa conexão e ficou em São Paulo. E nunca mais voltou para BH, só voltou para BH para pegar as coisas dele e para poder morar comigo de vez, assim. Então a gente tá junto desde o começo, assim, desde que a gente se conheceu, a gente tá junto, morando juntos, essas coisas todas. Isso já tem 11 anos. Pera aí, que eu tô indo agora fazer minha mala pra ver se eu dou a mesma sorte. Mas brincadeiras à parte, fica aí a dica fundamental para quem viaja sozinho e quer conhecer gente nova. Fique em um hostel que tem bar próprio e promove festas lá dentro. É o jeito mais prático de se conectar com outros viajantes. Até porque quem fica nesses lugares também está interessado em interagir com outras pessoas. Aliás, vale saber que muitos hostels têm quartos individuais. Sai mais caro, mas se você quiser se dar esse conforto e só interagir na festinha, tem como. Em todo caso, é importante checar se existe uma programação. Alguns são mais família ou mais simples, só para dormir mesmo. Muitos também oferecem tours guiados pela cidade e outros passeios em grupo, que podem ser ótimas chances de se aproximar de outros viajantes. Os tours gratuitos que se proliferam pelas grandes cidades do mundo também são ótimas oportunidades de conhecer gente. E se quiser tentar a sorte de uma amizade local, a dica da Amanda é alugar um quarto em um apartamento compartilhado. Pode ser que o anfitrião seja receptivo e te convide para sair com os amigos dele, como aconteceu com ela no Líbano. Ela ficou na casa de uma artista que tinha um trabalho super legal de vidro soprado e a incluiu em alguns rolês. Pode ser que o anfitrião ou outras pessoas da casa sejam mais reservados, mas vale a tentativa. Ler os comentários do perfil na plataforma de aluguel pode dar um gostinho de como será a experiência. No mínimo, você pode conseguir algumas trocas legais na hora das refeições ou na sala do apartamento. Para quem é mais desapegado do conforto, também rola usar o Couchsurfing, uma plataforma que ajuda a encontrar um sofá para dormir na casa de alguém. Mas, de todo modo, é preciso se mostrar disposto, como aconselha o Rafael. Conversar com pessoas, tá aberto, realmente tá totalmente aberto a bater um papo, quando você tá num café, você olhar pro lado e ficar menos no celular, né? Você fica menos no celular e olhando ali para as pessoas e puxar papo mesmo, assim, arriscar, mesmo que seja em outro idioma, arriscar, falar em outra língua ali com a pessoa e se propor a fazer coisas diferentes do que você tá acostumado. Quando você se faz, né, você sai da sua zona de conforto, você se permite mais. E quando você tá, né, nesse mood, você tá mais aberto ali, mais se permitindo, você consegue se conectar com outras pessoas e fazer amizade mais fácil. Mas, como em toda viagem, é preciso tomar alguns cuidados. Sem um conhecido por perto para dividir os apertos, vale prestar ainda mais atenção. A começar pela hospedagem. Não vá se colocar em risco em uma acomodação duvidosa para economizar alguns reais, como a Gabriele fez ao optar por um hotel baratecas nos Estados Unidos, desses que a porta dá direto na rodovia. Nada aconteceu, mas foram dias de tensão, o que a criadora de conteúdo desaconselha fortemente. É o famoso barato que pode sair caro. O conselho da Gabriele é sempre que possível investir numa hospedagem mais central, que vai te dar mais segurança nos deslocamentos. Para as mulheres que forem dividir a acomodação em hostel, vale escolher a opção de quartos 100% femininos. E uma dica para se sentir mais segura ao dormir é levar uma trava portátil para trancar a porta por dentro.
Foi o que ela usou no hotel de segurança duvidosa nos Estados Unidos para ter um pouco de proteção. Outros objetos interessantes de levar são uma doleira para usar por debaixo da roupa quando for circular com seu passaporte, cartões, dinheiro e outros documentos importantes, como sugeriu a Amanda. Se eles estiverem na bolsa ou na mochila, corre o risco de serem levados por pickpockets, os famosos batedores de carteira. Uma bolsa tiracolo bem justinha ao corpo também pode ser legal para levar uma maior quantidade de objetos em segurança. Indicação da Gabriele, que também gosta de usar capinha de celular com corda que fica atrelada ao corpo para evitar surpresas ou sustos, como o celular cair na água num passeio de barco. E tá sempre com uma bateria extra para recarregar o aparelho na rua se necessário. O Rafael falou que não esquece de levar uma farmacinha com os remédios que costuma tomar para eventuais emergências. Ele também deu a dica de não deixar seus aparelhos eletrônicos espalhados pela acomodação, como muita gente faz. Deixe eles trancados em um armário, no cofre ou dentro da mala quando não estiverem com você. O mesmo vale para o passaporte. Quando possível, é melhor circular com a identidade ou a carteira de motorista e deixar o outro documento guardado em segurança na hospedagem para não correr o risco de perder. A dor de cabeça pode ser grande se isso acontecer. Ter uma cópia escaneada dos seus documentos também pode ser muito útil em caso de perda ou roubo. E nada de exagerar na bagagem, hein? A Amanda deu a letra. Nunca é bom numa viagem sozinha você levar um monte de mala, né? Leva mala grande, mais uma de mão, mais uma mochila, não sei o quê. Quanto mais enxuto, melhor, sabe? Porque vai ser mais fácil de você se locomover, você vai ter mais flexibilidade do tipo, puxa, não, agora eu vou pegar o metrô, não, agora eu vou pegar o táxi, vai ter mais flexibilidade com isso. Quando você tá com muita mala, muita coisa, por exemplo, te limita de ir e vir pros lugares, né? De ir andando na rua, né? Você acaba gastando mais. Outros cuidados importantes também são em relação à atitude. Sabe aquela imagem do turista gringo andando distraído com uma câmera na mão na orla de Copacabana? Que quase todo brasileiro sabe que é um chamariz para assaltos? Não cometa esse tipo de vacilo. Preste atenção, proteja seus pertences, vigie sua bebida e não aceite comidas de estranhos. Se você é mulher, cuidado redobrado. Infelizmente, o Brasil é um lugar perigoso para nós. Inclusive, aqui é considerado um dos piores destinos para mulheres viajarem sozinhas, segundo dados recentes do Women's Danger Index. Então, a Amanda disse que a gente meio que já é treinada a circular com cautelas em áreas de risco, porque é a nossa rotina. Logo, você pode continuar praticando os cuidados que tem aqui quando estiver viajando. Evite exagerar na bebida, andar sozinha à noite, passar por lugares conhecidos por serem tensos, dormir na casa de um cara que você acabou de conhecer. Aliás, o Tito deu essa dica também para os homens. Conhecer uma pessoa na balada e topar ir pro apartamento dela pode ser furada. E se sentir medo, respeite esse sentimento. A Amanda lembrou que ele é um mecanismo de proteção, um alerta que pode te livrar de muita confusão e até salvar a sua vida. Pessoas LGBTQIA+, também estão acostumadas a se cuidar no Brasil, mas precisam dar uma pesquisada nas leis e nos costumes dos países que forem visitar, porque, infelizmente, ainda é crime ser LGBTQIA+, em cerca de 70 países, destacou o Rafael. Quer muito conhecer o Egito, por exemplo? O comunicador aconselha se preparar antes, se adequar à cultura local e, infelizmente, voltar um pouco pro armário para sua proteção. Avalie bem se vale a pena. É sempre muito melhor quando o destino tem baladas e monumentos à causa LGBTQIA+. Fica a dica. Esse papo de segurança não te fez desistir de viajar, né? São apenas dicas para ter uma experiência mais tranquila. Ouve só o Tito. O mundo não é perigoso. Você está correndo mais risco andando no Rio, em São Paulo, do que viajando pelo mundo. Eu nunca fui assaltado em todas as minhas viagens por 106 países, 50, 60 anos viajando. Eu nunca fui assaltado. Nunca me roubaram nada. Quer dizer, tive um problema na Mauritânia, mas foi uma coisa assim que deu para superar e não foi uma desgraça, não impedi a viagem continuou. Conheço milhares de mulheres que viajaram solo, deram a volta ao mundo e nunca tiveram problemas. Tem que ter sorte, tem que ter bom senso, tem que ter um senso de atenção ao que está acontecendo em volta, e eu acho que essa é a parte mais importante que garante o sucesso de uma viagem. Segundo o viajante, nos grandes centros e pontos turísticos é onde mais costuma ter problemas, porque são lugares visados. Então, bom senso e atenção triplicada quando visitá-los. Agora, que tal alguns conselhos inspiradores?
Boa ideia, Clara. Olha só o que o Rafael falou pra quem ainda tá titubeando em viajar só. Só vai. Só vai. É maravilhoso. E assim, qualquer pessoa que viaja solo fala isso, né? Depois que você faz a primeira, quer viajar sozinho várias vezes. Então eu recomendo se arriscar, se jogar e fazer a primeira viagem solo, que aí depois o resto se acomoda, sabe? A Gabriele também deu um empurrãozinho. Reflete as coisas, não só de viagem, mas de outras coisas que você já perdeu a oportunidade de fazer porque você não tinha ninguém como companhia. E às vezes não é porque você não tem amigos, mas só porque as pessoas têm outras prioridades, as pessoas têm outras coisas pra gastar o dinheiro delas, as pessoas têm outros momentos pra utilizar o tempo delas. Não deixe de realizar seus grandes sonhos, suas grandes coisas por medo, porque no fim é isso, quem tá perdendo é você. Alguma hora todo mundo vai morrer, a gente tem só uma vida até onde a gente sabe, então a gente tem que fazer dela o máximo que a gente consegue aproveitar. E aí, Danda, se convenceu de vez? Essas histórias vão te ajudar a colocar o plano da sua viagem em ação? Super! Enquanto a gente falava, eu já fui fazendo uma lista mental aqui de tudo que eu amo e vou fazer muito na minha viagem. Ai, que delícia! Eu também fiquei com o ciricutico de fazer as malas. Este foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Siga a gente na sua plataforma de áudio favorita para ficar por dentro das novidades. Conheça também os outros canais do The Summer Hunter. Os links estão todos na descrição. O Desenrola é apresentado por Clara Novaes e Dandara Fonseca, que também assinam o roteiro, com edição de Adriana Sete. As capas dos episódios são de Eduardo Gaiotto e a produção executiva é de Ricardo Moreno. A edição, mixagem e trilha sonora são da Tumpats. Até o próximo episódio!